Akutsu era um demônio de nível F, que foi enviado do inferno para recrutar tropas para lutar contra anjos, já que os outros demônios estavam viciados em resumos de anime. Ao chegar à Terra, ele se disfarçou de estudante e encontrou uma garota anjo inimiga na escola. Mas em vez de nocauteá-la, ele começou a bajulá-la e abandonou sua missão. Não consigo me controlar. Estou sendo sugado. No primeiro dia de aula de Akutsu, ele apareceu parecendo um homem de meia idade frustrado com uma linha de cabelo que dizia "morreria por". Durante a apresentação, o professor chorou e implorou aos alunos que fizessem Akutsu se sentir bem-vindo porque ele sabia o que significava a linha de cabelo abandoná-los. Quando deixou Akutsu falar sobre si mesmo para a turma, o idiota contou uma história triste que fez os alunos chorarem em questão de segundos. Isso parecia agradá-lo, pois ele havia planejado ganhar a simpatia deles. E ele não conseguia acreditar em quão tolos eram seus novos colegas de classe. No entanto, o sorriso bobo que ele tinha no rosto desapareceu quando o professor notou um fio na cabeça dele e tentou removê-lo. Para a surpresa do homem, tanto o fio quanto o cabelo de Akutsu saíram, revelando que ele estava usando uma peruca. Irritado que Akutsu fingia pertencer à Irmandade dos Carecas, quando na verdade era um verdadeiro Digashad, o professor se preparou para arrancar seus dentes. Claro, ele estava prestes a contar outra história e começar a puxar seu cabelo, mas isso não impediu o professor de colocar juízo nele. Depois disso, o homem instruiu a ocupar o assento vazio no fundo, e assim que Akutsu se aproximou, ele notou uma garota sentada ao lado. Imediatamente, Akutsu foi atingido pela flecha de Cupido, e após sentar-se, o idiota imaginou uma vida com ela sem sequer saber o nome dela. Assim que sua fantasia terminou, ele teve a brilhante ideia de pedir a ela para ajudá-lo a realizar sua missão, mas não sabia como falar com ela sobre isso. Nesse momento, um garoto que achava ser a reencarnação de Shakespeare se aproximou da garota e confessou seus sentimentos. Infelizmente para ele, Lane disse que não namorava perdedores virgens que cheiravam a desespero. Não sendo alguém que aceita rejeição, o garoto começou a implorar até que seu amigo, Tanigawa, se aproximou deles e pediu desculpas a cachinhos dourados em nome dele. Tanigawa se apresentou e também apresentou o lamentável apaixonado como Hirota. Hirota se aproximou deles e o trio saiu da sala de aula para se conhecerem melhor. Akutsu perguntou aos garotos quem era a loira deslumbrante. Eles disseram que o nome dela era Lily, e que ela se transferiu para a escola há algumas semanas. Hirota também deu a ele um resumo da personalidade de Lily, e como ela era amada por todos que a conheciam. No entanto, ele avisou Akutsu para ficar longe dela porque ela era tão brutal quanto gentil quando se tratava de rejeitar alguém. Ele então começou a relembrar todas as vezes que Lily o havia recusado, e em algum momento ficou irritado. No momento seguinte, ele começou a caminhar para a sala de aula para convidar Lily novamente, mas Tanigawa tentou impedi-lo. Enquanto isso acontecia, Akutsu disse a si mesmo que Lily era de fato a candidata perfeita para realizar sua missão. Mais tarde naquele dia, depois da escola, Akutsu voltou para casa pensando em uma maneira de apresentar sua proposta a Lily sem parecer um maluco. Ele estava tão perdido em pensamentos que não percebeu quando Lily saiu de um beco. Imediatamente, ele se desculpou antes de perguntar por que ela tinha saído do beco e Lily explicou que ela era apenas uma garota quando se tratava de navegar pelas ruas. Akutsu aceitou a explicação dela e então tentou se apresentar enquanto tentava passar uma imagem de atleta descolado, mas falhou miseravelmente. Isso fez Lily rir, mas ela não o fez se sentir mal por isso, e estendeu a mão para apertar depois de se apresentar adequadamente. Enquanto apertavam as mãos, Akutsu notou que a jaqueta de Lily estava rasgada e perguntou como isso tinha acontecido. Lily rapidamente puxou a mão de volta e mudou de assunto, dizendo que foi o destino que fez seus caminhos se cruzarem. Ela então o convidou para visitar um café com ela para que pudessem se conhecer melhor, e ele concordou. No caminho, eles conversaram sobre coisas triviais, mas a situação ficou tensa quando tentaram atravessar a rua. Isso porque Lily quase foi atropelada pelo cavaleiro de Izekai, o próprio Truck-kun. Imediatamente, nosso garoto prodígio entrou em ação, e usou seu corpo para protegê-la do perigo. Lily ficou chocada ao ver que ele agiu como um escudo de carne descartável, mas ficou ainda mais chocada quando viu que ele agora se parecia com um Sukuna de baixo orçamento. No entanto, ela não saiu correndo gritando assassinato. Em vez disso, ela agarrou o braço dele e correu quando as pessoas começaram a se aproximar deles. No parque vazio onde se refugiaram, Lily pediu desculpas a Akutsu por permitir que ele arriscasse a vida para salvá-la. Ela também perguntou o que ele era, afirmando que nenhum humano normal sairia ileso daquele acidente. Akutsu se repreendeu internamente por ter revelado sua identidade. No entanto, quando percebeu que Lily não parecia assustada, sentiu-se aliviado. Isso o levou a confessar, e depois de se transformar parcialmente novamente, ele admitiu que era um demônio. Ele disse que tinha sido enviado à Terra para encontrar alguém capaz de liderar as tropas do inferno à vitória contra os anjos na guerra em curso, e acrescentou que tinha certeza de que ela era a pessoa certa para o trabalho. Lily apontou que era muito repentino, e ele a assegurou de que ela poderia fazer isso, prometendo que não precisava ser uma posição permanente. Ainda assim, Lily hesitou em aceitar a proposta dele, afirmando que não havia nada que alguém tão fraca e magricela como ela pudesse fazer em uma guerra. Akutsu disse a ela para não se preocupar, e justo quando estava prestes a convencê-la de que ela seria a melhor coisa que poderia acontecer ao inferno, ele foi subitamente preso por correntes. Confuso sobre o que, em nome de 50 tons de cinza, estava acontecendo, Akutsu tentou se libertar. Mas então Lily riu e disse que o imitador de Michael Jackson ficaria envergonhado de saber que havia demônios tão burros quanto ele por aí.
Ainda confuso, Akutsu perguntou quem ela era. Então Lily poupou seu cérebro do tamanho de uma ervilha de se esforçar demais, revelando que ela era um anjo. A expressão de choque no rosto de Akutsu a fez rir, e quando viu que ele continuava lutando contra suas correntes, ela o aconselhou a desistir, pois eram inquebráveis. Quando ele continuou tentando, Lily disse que era realmente o destino que os uniu, porque ele era o segundo demônio que ela encontrou naquele dia, revelando que sua jaqueta tinha sido rasgada durante sua luta com o primeiro demônio que ela exorcizou no beco de onde ele a viu saindo. Ao ouvir isso, Akutsu ficou irritado, e antes que Lily soubesse o que estava acontecendo, ele se transformou e quebrou as correntes. Imediatamente ele atacou, mas Lily saiu de seu estado de choque a tempo de evitar ser atingida. E depois de mais algumas tentativas fracassadas de Akutsu de acertá-la, ela o prendeu nas correntes novamente. Ela então convocou sua foice e disse que, se ele não quisesse ser apagado, deveria contar o que o inferno estava planejando. Mesmo com medo de morrer, Akutsu disse que preferia chupar um pirulito a atrair sua espécie, então Lily decidiu mandá-lo embora. No entanto, ela mudou de ideia e disse a ele que, a partir daquele dia, ele trabalharia para ela como seu assistente. Quando ele tentou recusar, ela mostrou a foto que tirou dele amarrado e ameaçou postá-la online. Ela prometeu que a foto se tornaria viral em questão de minutos, e ele se tornaria um meme inesquecível. Sem escolha, ele concordou em ser seu ajudante, mas disse a si mesmo que seria apenas até conseguir se afastar dela. No entanto, ele logo percebeu que seria uma tarefa impossível, porque Lily de repente colocou uma coleira em seu pescoço. Como se isso não fosse ruim o suficiente, ela informou que sua nova descrição de trabalho incluía caçar demônios para ela. Akutsu disse que ela devia estar chapada com alguma erva de primeira se acreditava que ele a ajudaria a caçar os da sua espécie. Ele então tentou tirar o colar, mas ela disse para ele não se estressar com uma tarefa tão tediosa, porque ela era a única que podia remover o colar. Ela explicou que o colar foi criado para suprimir os poderes de um demônio e poderia ser usado como um rastreador caso ele tentasse fugir. Ela também informou que o colar permitia que ela fizesse qualquer coisa com ele e provou isso movendo seus membros como uma marionetista. O toque final foi que ela também controlava sua fala. E antes que ele percebesse, estava fazendo coisas que nunca teria feito se estivesse no controle do próprio corpo. Por exemplo, ele falou com Lily com respeito e até correu para pegar uma bebida para ela, que ela derramou nele, porque ele a tinha aquecido com o corpo. Em seguida, ele se transformou completamente no Bob, o construtor, e fez um trono com materiais sabe-se lá de onde. Quando Lily se sentou no trono, sentindo-se como a reencarnação da Rainha Elizabeth, ela perguntou a Akutsu o que ele queria que ela fizesse por ele, já que estava se sentindo um pouco generosa. Surpreendentemente, ele ficou de quatro e virou suas nádegas para ela, implorando que ela o punisse por ser um menino travesso. Agora, embora ele tenha dito isso, ele na verdade não queria. Mas, porque estava sob a influência dos poderes de Lily, ele continuava agindo como se quisesse algum tratamento ao estilo 50 tons de cinza. Lily achou o pedido dele divertido, pois esperava que demônios fossem secretamente pervertidos. No entanto, ela não era assim, então hesitou. No momento seguinte, um segurança apareceu, e enquanto corria em direção a eles gritando que o parque não era lugar para exibicionistas, Lily correu para as colinas. Akutsu seguiu seu exemplo, e os dois só pararam de correr quando tiveram certeza de que despistaram o homem. Quando já não estavam mais ofegantes, Lily perguntou a Akutsu se ele estava pronto para trabalhar para ela. Claro, ele disse a ela que não, e até insistiu para que ela o exorcizasse. Mas Lily recusou e ameaçou fazê-lo andar por aí com sua micro-salsicha balançando de um lado para o outro. Sabendo que Lily cumpriria sua palavra, Akutsu propôs um acordo que ele tinha certeza de que manteria suas mãos limpas. Ele disse a ela que estava disposto a alertá-la sobre a presença de seus colegas demônios, mas não a ajudaria a machucá-los. Lily aceitou sua proposta, mas jurou que, se ele a desviasse do caminho, ela acabaria com sua vida miserável. Com os termos e condições de sua parceria concluídos, Lily prometeu abraçá-lo cada vez que ele cumprisse suas ordens. Tá falando sério? Ela também se ofereceu para dar-lhe um ali mesmo, o que não só surpreendeu Akutsu, mas o fez se perguntar se ela era tão bipolar quanto sua namorada. No entanto, ele logo percebeu que ela estava brincando com ele. E assim que ele começou a reclamar disso, o segurança apareceu e eles fugiram novamente. Mais tarde, quando Akutsu voltou para casa, percebeu que sua coleira havia sumido, e em seu lugar havia uma tatuagem, fazendo-o se perguntar o que aconteceu. Nesse momento, ele recebeu uma mensagem de texto de Lily informando que a coleira agora fazia parte do seu corpo. Isso o fez perceber que as tatuagens eram permanentes e ele ficou irritado porque agora nunca teria um episódio na praia ou na piscina. Sentindo-se derrotado, disse a si mesmo que precisava se livrar do anjo irritante antes que as coisas saíssem do controle. Quase ao mesmo tempo, Lily atualizou seu supervisor sobre suas aventuras de exorcismo de demônios. No entanto, ela optou por deixar de fora a parte em que fez um acordo com Akutsu, pois pretendia que ele se tornasse seu bilhete para ganhar de volta o favor do céu. De volta ao lugar de Akutsu, ele se lembrou de como havia recebido sua missão de sua supervisora, Liz. Liz tinha dito a ele que a missão era importante para a sobrevivência do inferno e disse para ele fazer um bom trabalho. Ela também mostrou a ele fotos que os anjos tiraram e postaram online dos demônios que capturaram. Cada uma era mais humilhante que a anterior, e partiu o coração de Akutsu ver como seus semelhantes sofriam. Liz o alertou para ser vigilante, pois tinham informações de que os anjos tinham enviado seus agentes à Terra, e ela tinha certeza de que seriam formidáveis para ele. No entanto, ela confiava que ele tinha o apoio dos deuses do enredo e pediu-lhe para confiar neles. Foi Liz quem teve a ideia boba de ganhar a simpatia dos humanos fazendo Akutsu usar a peruca careca. Infelizmente, esse plano falhou, e agora ele estava preso sendo um menino de recados para seu inimigo natural.
Após essa breve sessão de recapitulação, Akutsu começou a se preparar para dormir. Mas tudo o que ele conseguia pensar era em como ele iria derrubar Lily eventualmente. Nesse momento, sua atenção foi atraída pela televisão, e após assistir ao programa por alguns segundos, ele teve uma ideia. No dia seguinte, Akutsu apareceu na escola parecendo ter saído de um mangá shoujo. Quando Tanigawa e Hirota o viram, ficaram surpresos e perguntaram se ele tinha sido visitado pela fada madrinha na noite anterior. Akutsu assegurou-lhes que acordou assim, mas antes que pudesse dizer mais, Lily chegou. Então o Capitão Estúpido decidiu que era hora de colocar seu plano em ação. Acontece que depois de assistir aquele programa, ele fez algumas pesquisas sobre como ser um imã de garotas para que Lily se apaixonasse por ele, e ele parasse de ser o garoto de recados dela. No entanto, quando ele viu Lily, ficou atordoado em silêncio por sua aparência fofa e sua inocência. Acontece que ela também assistiu ao programa, e de alguma forma teve a mesma ideia que Akutsu. Eventualmente, os dois idiotas perceberam que compartilhavam as mesmas células cerebrais de um gato laranja e tiveram a mesma ideia. No entanto, isso apenas alimentou ainda mais a agenda deles. Mais tarde, durante a aula, Lily ficou tímida quando a mão de Akutsu tocou a dela depois que ela devolveu sua borracha. Isso fez Akutsu perder a cabeça por alguns segundos, mas ele revidou dando um tapinha na cabeça dela, o que equilibrou o jogo. Após a aula, o professor pediu a Lily para levar alguns papéis para a sala dos professores, mas ela se aproximou de Akutsu e implorou para que ele a ajudasse a carregá-los. Ela interpretou tão bem o papel de uma garota fraca que Akutsu quase perdeu a batalha. No entanto, ele inverteu a situação interpretando o papel de um cara forte e atencioso. Pelo resto do dia, cada um tentou provocar o outro com seus olhares e ações, mas o resultado foi sempre o mesmo. A última foi quando Lily propositalmente tropeçou e caiu em cima de Akutsu, pegando-o de surpresa com um olhar de cachorrinho que derreteria o coração de qualquer um. Lily tinha tanta certeza de que havia vencido, mas sua vitória foi curta porque o professor os separou e os repreendeu por flertarem descaradamente durante a aula. No final, os dois concordaram silenciosamente em chamar uma trégua, mesmo que fosse apenas por um curto período. Alguns dias depois, Lily e Akutsu fizeram planos para se encontrar e caçar demônios. Mas enquanto ela esperava Akutsu aparecer, foi abordada por dois caras estranhos que achavam que eram um presente de Deus para as mulheres. Eles convidaram Lily para sair com eles, mas ela recusou educadamente, dizendo que estava esperando por alguém. Infelizmente, isso só os encorajou, e eles começaram a elogiar como ela era fofa, enquanto tentavam convencê-la a ir com eles. De repente, Akutsu, que estava atrás do trio sabe-se lá há quanto tempo, falou. Ele agiu todo descolado e disse aos caras para pararem de incomodar Lily, pois ela não estava interessada em perdedores pegajosos com energia pesada de NPC. Ele ainda estava falando quando a irritada Lily o acertou na cabeça com uma miniatura por chegar atrasado. Imediatamente, os caras desesperados fugiram, com medo de que ela fizesse o mesmo com eles. Alguns minutos depois, enquanto Lily e Akutsu começavam a caminhar, Akutsu reclamou que sua cabeça doía por causa do que ela fez. Lily não se importou e disse que esperava que a pancada tivesse dado ao cérebro dele um reset completo de fábrica. Nesse momento, ele notou que ela estava bem vestida, e quando continuou olhando para ela, Lily pediu que ele parasse de olhar para ela como se quisesse expandir o domínio dela. Akutsu assegurou a ela que não estava interessado em lolis sem enredo e virtualmente desafiadas, e explicou que apenas achou que ela estava tão fofa quanto no dia em que tentou fazê-lo se apaixonar por ela. Envergonhada, Lily disse para ele nunca mais falar daquele dia e ameaçou destruir sua vida social, fazendo-o agir todo carinhoso com a professora durante a assembleia se ele o fizesse. Claro, Akutsu acreditou nela e caiu de joelhos, implorando para que ela mostrasse misericórdia, fazendo com que aqueles ao redor tirassem fotos de seu comportamento patético. Lily parecia satisfeita com isso, e disse a ele que era hora de começarem a caçar. Enquanto ela começava a se afastar, Akutsu rezou para que não encontrassem nenhum demônio, porque ele não queria ser um traidor do seu povo. Quando ele a alcançou, perguntou para onde ela queria ir primeiro, e ela apontou para um cartaz avisando sobre cães vadios na área. Ela explicou que houve relatos de cães vadios atacando mulheres, e ela apostaria toda a comida do Goku que era obra de um demônio do tipo besta. Akutsu perguntou como ela pretendia encontrar o demônio, e ela disse que visitariam todos os lugares onde os relatos foram feitos. Ela então perguntou quão perto um demônio tinha que estar para ele senti-lo, e ele disse que podia sentir demônios mais fracos se estivessem por perto. No entanto, ele tinha dificuldade em sentir os demônios das luas superiores, porque eles podiam mascarar seus poderes. Depois de ouvir isso, Lily disse a ele que ele era tão inútil quanto a mãe do bebê do Sasuke, fazendo-o reclamar. De repente, ele sentiu uma presença sinistra atrás dele e se virou rapidamente, mas a presença já havia desaparecido. Lily perguntou se ele tinha sentido um demônio e ele disse que não, então ela sugeriu que começassem a visitar os locais dos ataques. Akutsu não sentiu nenhum demônio nos lugares que visitaram, então decidiram fazer uma pausa e almoçar em um café. Enquanto Lily se empanturrava com um tipo diferente de carne, Akutsu perguntou como ela ainda podia estar com fome quando tudo o que fazia enquanto caçavam era comer. Lily respondeu que precisava de toda a energia que pudesse obter para caçar. Então ele disse que se ela continuasse comendo como um porco, a única coisa para a qual precisaria de energia seria a academia. Irritada pela maneira sutil dele chamá-la de gorda, Lily tentou estrangulá-lo, mas parou quando sentiu a mesma presença sinistra que Akutsu sentiu antes. Falando em Akutsu, ele também percebeu a presença. E enquanto tentavam descobrir quem era, viram Hirota chorando batendo a cabeça contra a janela de vidro.
Não tendo escolha, eles convidaram o idiota desmiolado para entrar e sentar-se com eles, e explicaram que Lily estava dando a Akutsu um tour pela cidade. Hirota pediu desculpas por ter interpretado mal a situação e admitiu que, quando os viu mais cedo e pensou que estavam em um encontro, seu monstro de olhos verdes saiu à tona. Isso fez Akutsu perceber que a presença que ele havia sentido antes era o ciúme de Hirota, então ele perguntou a Hirota por que ele não tinha simplesmente se aproximado deles antes. Hirota explicou que estava com um amigo e só tinha se afastado para cumprimentá-los por alguns minutos. Antes que pudesse se desculpar para voltar ao amigo, uma garota se aproximou da mesa e começou a repreender Hirota por tê-la deixado. Hirota pediu desculpas e decidiu apresentá-la a Akutsu e Lily, mas por algum motivo a garota foi rude com Lily. Ela a chamou de gnomo por causa do seu tamanho, e mesmo que isso irritasse Lily, ela manteve a calma. Para Akutsu, a garota o tratou como um personagem de fundo insignificante, o que ele não se importou. Lily então perguntou a Hirota quem era a aspirante à rainha da maldade, e Hirota a apresentou como Yuka, sua amiga de infância. No entanto, Yuka insistiu que era a namorada dele, o que chocou Hirota, já que ele nunca a considerou nada além de uma amiga. Lily viu esse momento como sua chance de se vingar de Yuka, então perguntou docemente a Hirota por que ele confessou a ela 5 vezes se já tinha uma namorada. Imediatamente, uma Yuka furiosa exigiu saber se o que Lily disse era verdade e começou a puxar Hirota para fora do café pela orelha. Akutsu disse a Lily que ela não precisava ter feito aquilo, mas Lily disse que Yuka merecia por ser uma garota condescendente. Ela então disse a ele que tinham terminado a caçada por hoje, e instruiu-o a contatá-la se sentisse a presença de algum demônio. Assim que ela se afastou, uma sombra escura apareceu ao lado de Akutsu, mas desapareceu quase imediatamente e ele não a viu. No dia seguinte, Akutsu acordou de um sonho em que ele e Lily tinham lutado e exorcizado um demônio. O sonho parecia tão real que Akutsu soltou um suspiro de alívio ao perceber que era um pesadelo. Mais tarde naquele dia na escola, Yuka se aproximou de Lily e pediu desculpas pela forma como a tratou no café. Lily assegurou que não estava zangada com ela, mas Akutsu, que estava observando a interação delas, percebeu que as garotas estavam fingindo simpatia uma com a outra. Depois que Yuka saiu, Lily reclamou das indiretas sutis que Yuka fez sobre sua altura. Durante o intervalo da aula, Akutsu foi para o telhado e sua mente continuava voltando ao sonho que teve, fazendo-o se perguntar se seu acordo com Lily lhe faria mais mal do que bem. Seus pensamentos foram logo interrompidos por Tanigawa e Hirota, que perguntaram por que ele parecia o senhor da tristeza e desgraça. Akutsu não sabia como explicar que seu problema tinha a ver com Lily, então, em vez disso, disse-lhes que vinha sonhando muito com uma senhora mais velha que conhecia. Surpresos, os garotos disseram que ele estava definitivamente apaixonado pela senhora se ela continuava aparecendo em seus sonhos, mas Akutsu negou. Isso os fez cair na risada, e depois de provocá-lo por ter sonhos molhados com uma milf super gostosa, Hirota disse que tinha certeza de que Akutsu estava interessado na Lily. Akutsu ficou surpreso e perguntou a Hirota se ele não se importaria se realmente tivesse sentimentos por Lily, e Hirota disse que não. Ele disse que tudo é justo no amor e na guerra, mas contou a Akutsu que não podia dar conselhos sobre namoro, pois nunca tinha estado em um relacionamento. Akutsu então disse que acreditava que Hirota era um mestre quando se tratava de relacionamentos, porque sabia com que frequência ele dava em cima das garotas, mesmo que seu jogo de sedução fosse mais baixo que um nível E. Hirota disse a ele que já teria conquistado uma garota há muito tempo se Yuka não tivesse feito disso a missão de sua vida para bloqueá-lo a cada passo. Isso fez Akutsu sugerir que Hirota namorasse Yuka, mas a ideia fez o garoto congelar. Nesse momento, Akutsu recebeu uma mensagem de Lily informando que eles iriam caçar demônios mais tarde. Ele respondeu dizendo que não poderia ir porque estava com dor de estômago, então ela decidiu ir sozinha. 2 horas depois, ela desabou em um banco, exausta de toda a busca que havia feito. Enquanto ela estava sentada lá, Yuka apareceu e começou a conversar com ela antes de convidá-la para passar o resto do dia com ela. Lily achou um pouco suspeito Yuka convidá-la para sair, mas concordou em passar o dia com ela, já que queria evitar problemas com humanos. Primeiro, Yuka levou Lily para comprar roupas, e riu dela depois de fazê-la experimentar uma roupa que era 2 tamanhos maior do que seu pequeno porte. Claro, Lily se vingou quando indiretamente chamou Yuka de gorda ao sugerir que ela experimentasse uma roupa que a Big Mom usaria. Yuka tentou ignorar, sugerindo que fossem a outro lugar, e após Lily concordar, elas foram a uma livraria. Lá, outra batalha de inteligência ocorreu, com cada garota escolhendo e comprando um livro que a outra achou insultante à sua natureza. Depois de saírem da loja, Yuka levou Lily a uma cabine de fotos após saber que ela nunca tinha estado em uma antes. Quando as fotos ficaram prontas, Yuka ensinou Lily a usar adesivos para melhorá-las. A última parada foi em um café, e depois de conversarem por um tempo, ambas as garotas admitiram uma para a outra que passar o dia juntas não tinha sido tão ruim quanto pensavam que seria. No entanto, Yuka teve que sair primeiro porque tinha algumas tarefas para fazer, mas pelo menos as coisas entre elas estavam melhores. Logo depois que ela saiu, Lily recebeu uma mensagem de Akutsu perguntando onde ela estava, já que ele estava se sentindo melhor e queria se juntar a ela. Quando se encontraram, ele sentiu um demônio por perto, então ela pediu que ele liderasse o caminho. Eles encontraram o demônio debaixo de uma ponte, e Lily não perdeu tempo em atacá-lo enquanto Akutsu se escondia, já que não queria ser conhecido como um traidor. O demônio evitou os ataques de Lily, e quando ela perguntou se ele era o chamado cão vadio que atacava mulheres, ele disse que responderia à sua pergunta se ela pudesse derrotá-lo. Lily garantiu a ele que derrotá-lo seria fácil, mas ele disse para ela não subestimá-lo porque ninguém jamais o derrotou em sua verdadeira forma.
Depois de dizer isso, ele tentou fazer uma transformação de Super Saiyan, mas acabou parecendo que passava as noites dançando em um poste. Irritada com sua nova aparência, Lily usou suas correntes para acertar suas joias da coroa, fazendo-o se curvar de dor. Akutsu teve pena do pobre tolo e saiu do esconderijo para ajudá-lo a massagear a cintura. Mas enquanto fazia isso, Lily apontou que ele deveria estar se escondendo. Isso fez o demônio perguntar a Akutsu se ele estava trabalhando com Lily. E quando Akutsu não respondeu imediatamente, ele obteve sua resposta. O demônio chamou Akutsu de traidor e se recusou a ouvir quando ele tentou explicar que não era diferente de um cachorro em uma coleira muito longa. No entanto, ele disse que se quisesse que ele acreditasse que não tinha mudado de lado e agora estava com o inimigo, ele teria que atacar Lily. Claro, Akutsu não podia fazer isso. E quando disse isso ao demônio, Lily o instruiu a calar a boca e ser um bom cachorrinho. Ela então se aproximou do demônio novamente, mas antes que pudessem começar a lutar, Akutsu surgiu com uma sugestão absurda, completamente fora de contexto. Como um treinador zen hippie, ele lhes disse que a única maneira de resolver suas diferenças era através do amor. Como esperado, eles o ignoraram e começaram a lutar entre si. Mas enquanto faziam isso, falaram sobre como Akutsu era estúpido por fazer tal sugestão. Akutsu não levou as palavras ofensivas a sério e disse que os ajudaria a ver que ele estava certo. No momento seguinte, esse idiota rasgou suas roupas para revelar que estava usando o mesmo spandex embaraçoso que o demônio e começou a cantar desafinado sobre amor. Quando terminou, jogou o microfone em direção a Lily, pedindo que ela tentasse, fazendo o demônio se perguntar o que estava acontecendo naquela batalha de rap de poesia. Ele ficou surpreso quando Lily pegou do microfone e começou a fazer rap e a insultar Akutsu. Quando ela terminou de soltar as rimas, devolveu o microfone e Akutsu respondeu à provocação dela. Esta batalha de rap improvisada e de baixo orçamento continuou, até que o demônio implorou a Akutsu para parar de tentar ser como Kendrick, porque por mais que ele tentasse, ele simplesmente não era como nós. Ele agradeceu a Akutsu por tentar salvar sua vida, mas disse que não podia ficar parado assistindo enquanto ele se humilhava. Após uma longa sessão de choro entre o demônio e Akutsu, o demônio se rende a Lily. Mas ela pede que ele explique por que atacou todas aquelas mulheres antes de exorcizá-lo. O demônio disse a ela que tudo começou quando ele viu um outdoor anunciando modeladores, e desde aquele dia ficou obcecado em descobrir se as mulheres os usavam. Em outras palavras, ele perseguia mulheres para ver o que elas tinham debaixo das saias, e isso fez Lily se sentir enojada. Ela então declarou que o libertaria de seus pecados e ao começar a exorcizá-lo, o demônio agradeceu a Akutsu por ser a primeira pessoa a se importar com ele. Assim que Lily terminou seu trabalho, Akutsu ficou surpreso ao ver Lily tirando fotos do cachorrinho que estava no lugar onde o demônio havia estado. Alguns minutos depois, uma mulher veio buscar o cachorrinho e agradeceu a Lily por encontrá-lo. Depois que ela foi embora, Akutsu questionou Lily sobre o que ele testemunhou e ela explicou que o cachorrinho era o demônio. No entanto, quando ela disse que estava exorcizando-o, ela estava apenas selando seus pensamentos malignos e seus poderes. Ela jurou que nunca tinha tirado a vida de nenhum demônio que caçou e explicou que sua luta com o demônio mais cedo foi apenas um blefe. Akutsu achou isso difícil de acreditar e perguntou sobre o demônio que ela se gabou de ter matado no dia em que se conheceram. Então ela mostrou ele uma foto dela com outro cachorrinho que ela afirmou ser o demônio sobre o qual ele estava perguntando. Enquanto ela começava a se afastar, Akutsu se perguntou se tudo o que lhe ensinaram sobre anjos serem cruéis estava errado, já que Lily era bondosa e carinhosa. Quando ele admitiu isso para Lily, ela o provocou sobre isso e se ofereceu para comprar comida para ele, mesmo estando secretamente emocionada com as coisas gentis que ele disse sobre ela. Alguns dias depois, Akutsu teve outro sonho com Lily, e neste ela quase o beijou. Infelizmente, o beijo nunca aconteceu porque ele foi arrancado do mundo dos sonhos por sua professora, Lee, que lhe deu um aceno por cochilar durante a aula. Depois que o homem se afastou, Akutsu tentou entender por que vinha sonhando com Lily ultimamente, e quando a ideia de que tinha sentimentos por ela passou por sua mente, ele rapidamente a afastou. Naquela noite, ele recebeu uma visita surpresa de Liz, que afirmou ter informado por e-mail que passaria para entregar algo a ele. Akutsu perguntou o que era tão importante que ela mesma tinha que entregar, e ela disse que era seu novo uniforme. No entanto, ela só tinha o feminino que estava usando e prometeu enviar o masculino para ele em breve. Isso fez Akutsu dizer que ela compraria o uniforme feminino para poder reencenar seu filme favorito para maiores de 18 anos enquanto o usava. Liz ignorou seu comentário rude sobre seus desejos culturais e perguntou como estava indo sua missão. Akutsu admitiu que as coisas não estavam indo bem porque o candidato que ele tinha em mente era um maluco bastante peculiar. Liz aceitou sua explicação e prometeu fazer o melhor para apoiá-lo de qualquer maneira, porque o tempo estava se esgotando. Ela então informou que passaria a noite na casa dele, pois estava completamente sem dinheiro e não podia pagar um quarto de hotel. Akutsu tentou protestar, mas ela o silenciou e desapareceu no banheiro para trocar de roupa, deixando sua mente suja devagar. Quando ela saiu do banheiro de camisola, Akutsu disse a si mesmo que estava finalmente passando da infância para a idade adulta. Infelizmente, todas as esperanças de ter uma noite romântica foram frustradas quando Liz tirou seu saco de dormir e se enrolou nele. No dia seguinte, Liz disse a Akutsu que eles iam sair para fazer um treinamento especial, mas não contou do que se tratava o treinamento.
Só quando ela o fez se aproximar e falar com várias garotas que ele percebeu que ela estava treinando-o para desbloquear aquele charme supremo, com o qual seu sensei de olhos azuis favorito parecia ter nascido. Como a sorte quis, um de seus alvos de teste acabou sendo Yuka, e quando ele se aproximou dela, ela imediatamente deduziu o que ele estava tentando fazer e zombou dele por isso. Akutsu tentou negar, mas ela não acreditou nele e disse que só perdedores como ele pensariam em conquistar garotas em uma masmorra, quero dizer, na rua. Ela então disse que aceitaria um encontro por pena, desde que ele pagasse por tudo, e Akutsu concordou em ir. No bar que Yuka escolheu, ela perguntou a Akutsu se ele tinha uma queda por Lili, fazendo com que ele espirrasse suco pelas orelhas e não pelo nariz como uma pessoa normal. Quando se recuperou, ele negou ter sentimentos por Lili, mas Yuka não acreditou nele e apontou que ele e Lili eram como duas ervilhas em uma vagem. Essa afirmação fez Liz, que estava ouvindo a conversa pelo fone de ouvido de Akutsu, perguntar quem era Lili. Akutsu a ignorou e tentou desviar a conversa dos seus sentimentos, perguntando a Yuka quais eram os sentimentos dela por Hiruto. Yuka admitiu que gostava de Hiruto, mas o idiota era muito denso e estúpido para perceber isso, e nem sempre amigos de infância se tornam amantes. Akutsu aconselhou-a a não desistir, e Yuka agradeceu-lhe pelo conselho, dizendo que faria de tudo para conseguir o que queria. Quando a conversa esfriou, Lee sugeriu que Akutsu convidasse Yuka para um passeio, mas ele recusou, afirmando que era tarde demais para um passeio. Liz disse-lhe que, se ele não fizesse o que ela pediu, daria uma nota ruim na sua avaliação, então ele foi forçado a fazer o convite. Algum tempo depois, Yuka despediu-se de Akutsu, prometendo manter em segredo o que aconteceu no bar, pelo que ele ficou agradecido. Lee se revelou assim que Yuka saiu e disse a Akutsu que estava orgulhosa de quanto ele havia progredido. No entanto, ela expressou sua preocupação com a forma como ele quase deu ao barman o especial Hawktu antes de sair do bar com Yuka. Ela disse que não era do tipo que julga as pessoas por suas preferências. No entanto, ela achava que ele não deveria ter feito isso na frente da mulher que estava tentando impressionar. Akutsu sentiu-se envergonhado, mas não sabia como explicar a Liz que tinha agido daquela forma por causa de sua tatuagem estúpida, que Lily tinha ativado acidentalmente mais cedo. Enquanto Akutsu caminhava para casa, disse a si mesmo que depois do dia que teve, estava se sentindo mais confiante em suas habilidades de sedução e era hora de usá-las em Lily. Surpreendentemente, Lily também decidiu se esforçar mais para fazer Akutsu se apaixonar por ela. No entanto, algumas horas depois, ela começou a questionar sua capacidade de fazer os caras caírem aos seus pés como dominós. Isso porque Akutsu não reagiu a ela, e quando ela tentou forçar uma reação ameaçando ativar o colar dele, ele zombou dela. Irritada por a escória demoníaca e inútil ter a vantagem, ela decidiu mudar de tática e partir para o ataque. Infelizmente, tudo o que fez saiu pela culatra. Então, como último recurso, ela tentou esbarrar nele nas escadas. Akutsu antecipou isso, então, em vez de levar uma cara cheia de bolos de arroz como Lily esperava, ele a pegou no ar e, usando sua melhor impressão de playboy, perguntou se ela tinha se machucado. Envergonhada, Lily tentou sair, mas Akutsu estava em um clima de paquera total, então ele a impediu, dizendo que precisava levá-la à enfermaria para garantir que ela não estivesse machucada. Um pouco depois, Lily se juntou a Akutsu do lado de fora da enfermaria e, após tranquilizá-lo de que estava bem, sentou-se ao lado dele. Akutsu então escolheu aquele momento para beber um pouco de água, e por alguma razão, Lily achou difícil desviar o olhar dele. Quando ele percebeu o olhar dela, perguntou se ela queria água e se ofereceu para pegar outra garrafa para ela, mas ela recusou. Para sua surpresa, ela pegou a garrafa dele como se fosse beber dela, mas em vez disso, olhou diretamente nos olhos dele e disse que beber da mesma garrafa que ele poderia ser considerado um beijo indireto. Isso fez Akutsu corar, mas mesmo que ele tentasse esconder olhando para o lado, Lily percebeu e se sentiu orgulhosa de si mesma. No entanto, ela subestimou a capacidade de Akutsu de se recuperar rapidamente de suas provocações, e ele a pegou de surpresa ao pedir timidamente que ela não dissesse coisas que o deixassem animado. Lily pediu desculpas e começou a se sentir mal até perceber Akutsu sorrindo, e perceber que ele tinha brincado com ela. Irritada, ela decidiu se vingar dele. Então jogou a garrafa para o ar e usou suas correntes para cortá-la ao meio, fazendo a água derramar sobre seu corpo. Depois disso, ela fez uma pose provocante, esperando uma reação, mas tudo o que conseguiu foi um casaco cobrindo-a. Sentindo-se triste por seus encantos não terem funcionado em Akutsu, Lily voltou para a aula e deitou a cabeça na mesa. Yuka a encontrou assim e perguntou qual era o problema, então Lily respondeu perguntando se ela sabia como capturar o coração de um rapaz. Yuka disse que sim, e fez uma rápida pesquisa no celular antes de mostrar para Lily. Depois da escola, Akutsu seguiu Lily como de costume, já que era o hábito deles caçar demônios depois da escola. No entanto, desta vez, Lily disse a ele que não iriam caçar. Ela disse que queria recompensá-lo por todo o esforço que ele tinha colocado nas caçadas e o convidou para ir à casa dela para receber a recompensa. Akutsu tinha certeza de que a anja astuta estava tramando algo, mas, contra seu melhor julgamento, concordou em ir à casa dela. Quando chegaram ao prédio dela, Akutsu ficou surpreso ao ver que era mais moderno e melhor do que a caixa de sapatos em que ele estava morando, fazendo-o perceber que anjos eram ricos. Depois que entraram, Lily mudou para o modo waifu, e quando Akutsu a viu de avental e óculos, o idiota degenerado imediatamente assumiu que o avental era a única coisa que ela estava usando. Lily disse para ele se livrar da fantasia culta e se virou para que ele pudesse ver que ela estava de vestido.
Algum tempo depois, ela serviu-lhe um prato de espaguete que ele suspeitou ter uma dose pesada de veneno. Mas quando ele comeu, ficou surpreso que estava de lamber os dedos. Lily se gabou de ter tido aulas de culinária com o melhor chefe do East Blue. Então, é claro, suas refeições eram de primeira. Enquanto comiam, Akutsu disse a Lily que sua coisa favorita para comer era pimentão, fazendo-a rir do fato de ele considerar isso comida. Depois que comeram, Lily propôs que assistissem a um filme e insistiu que fosse um romântico, porque o que Akutsu escolheu tinha muitos insetos. Enquanto assistiam, Akutsu se viu atraído pelo olhar intenso que Lily tinha enquanto olhava para a televisão. As coisas só se intensificaram quando uma cena de beijo apareceu e ele se pegou olhando ansiosamente para os lábios dela até que Lily quebrou o encanto dizendo que ia deixá-los bêbados. Assim que ela se levantou, bateu o joelho na mesa, mas agiu como se estivesse bem e continuou andando. Akutsu percebeu isso e tentou detê-la puxando-a de volta, mas isso levou a uma pequena luta até que ambos caíram no chão. Akutsu pediu desculpas, mas quando tentou desviar o olhar, percebeu que Lily parecia exatamente a sedutora encantadora que ele tinha visto em seus incontáveis sonhos molhados. Naquele momento, ele parou de pensar com o cérebro e deixou seu pequeno capitão assumir o controle. Então não percebeu que estava se inclinando para beijá-la até o alarme de Lily tocar, trazendo-o de volta à realidade. Imediatamente, os dois pularam de surpresa, e depois que Lily desligou o alarme, a realidade do que quase aconteceu a atingiu como um trem de carga. Seu cérebro começou a superaquecer, e quando ela não disse nada, Akutsu disse que estava indo para casa. Logo após ele sair, ela fez uma ligação para seu supervisor e entregou seus relatórios diários sobre sua missão. No entanto, quando ela terminou, não pôde deixar de pensar no quase beijo e em como isso a fez sentir, sem saber que Akutsu também estava fazendo o mesmo enquanto caminhava para casa. Acredite ou não, esses dois idiotas chegaram à mesma conclusão, que de alguma forma tinham se apaixonado um pelo outro durante seu prolongado jogo de gato e rato. Essa percepção tornou difícil para Lily adormecer naquela noite, e como resultado, ela estava cochilando durante a aula no dia seguinte. Enquanto dormia, ela sonhou que estava em um jogo de simulação de namoro com Akutsu, e cada decisão que tomava afetava o comportamento e a aparência dele. Desconhecido para ela, no mundo real, Akutsu percebeu que ela havia adormecido e tentou ver se ela parecia angelical enquanto dormia. Resposta curta, ela não parecia, e com o jeito que seus olhos reviravam para trás, ele tinha certeza de que ela seria uma ótima adição ao elenco de O Exorcista do Papa. De volta ao mundo dos sonhos, Lily sentou-se em um banco e teve uma mini crise quando o falso Akutsu apareceu diante dela como um corpo flutuante. Eventualmente, ela o reconstruiu ao contrário de Humpty Dumpty, e enquanto ele se sentava ao lado dela no banco, ela tentou agir como se não fosse afetada pela presença dele. Isso não funcionou porque o falso Akutsu colocou a mão no rosto dela e admitiu que estava mais apaixonado por ela do que Romeu estava por Julieta. Ele então pediu para ela fechar os olhos, o que a fez surtar. Mas eventualmente, ela se acalmou e decidiu selecionar a opção que pedia para fechar os olhos, secretamente esperando que isso levasse a um beijo. Antes que pudesse fazer isso, o falso Akutsu foi cortado por um samurai que apareceu de repente. Enquanto ele jazia no chão morrendo, ele disse a Lily para não chorar e pediu que ela lhe desse seu sorriso de $1 milhão. Então ela o fez. Assim que viu isso, ele cuspiu sangue e morreu, fazendo Lily soltar um grito de dor, e no momento seguinte, ela acordou no mundo real com o verdadeiro Akutsu e Yuka ao seu lado. Parecia que Akutsu tinha sido quem a acordou, e quando ele perguntou se ela estava tendo um pesadelo, ela lhe deu um olhar estranho porque realmente acreditava que ele tinha morrido. Mais tarde, Lily acordou na enfermaria depois de ter ido lá, porque estava um pouco sobrecarregada com tudo o que aconteceu. Ela estava no processo de organizar seus pensamentos quando ouviu Akutsu entrar e chamar seu nome. Então rapidamente se cobriu, fingindo ainda estar dormindo. Ela pensou que ele tinha vindo para provocá-la como sempre fazia, mas quando imagens dele a segurando em um abraço apaixonado cruzaram sua mente, ela se sentou. Para sua surpresa, o idiota estava desabotoando os botões de cima e tirando a gravata, o que a fez supor que ele estava planejando atacá-la enquanto dormia. Então ela voltou para debaixo do cobertor. Eventualmente, ela decidiu parar de agir como uma garotinha assustada e dar uma lição nele. Então, antes que ele pudesse reagir, ela o amarrou como um pedaço de carne. Akutsu perguntou o que ele tinha feito de errado e ela o acusou de tentar se esgueirar para dentro de suas bochechas doces enquanto ela dormia, o que o surpreendeu. No entanto, ele explicou que tinha vindo falar com ela sobre suas tatuagens, então ela o libertou e o seguiu até a aula. Lá, ele pediu para ela se livrar das tatuagens para que ele pudesse visitar a piscina, mas Lily recusou e perguntou por que ele sentia a necessidade de nadar quando sua missão estava indo mal. Akutsu explicou que era porque essa era a única chance que ele teria de aproveitar a vida. Ele disse a ela que no inferno ele vivia uma vida miserável, mas depois de vir para a Terra, decidiu que ia parar de viver como um recluso. Percebendo que tinha falado demais, ele pediu desculpas a Lily por entediá-la com sua história. Para sua surpresa, ela simpatizou com ele e instruiu-o a sentar-se para que pudesse esconder suas tatuagens. Quando ela começou o processo de remoção, uma garota loira de repente se materializou de suas correntes e os atacou. Lily saiu do caminho para se salvar antes de chamar Akutsu para fazer o mesmo. Então ele ativou seus ultra instintos e se moveu antes que a garota balançasse sua arma. Ele então perguntou a Lily quem era a garota, e ela explicou que era seu avatar, que ela criou como uma arma antidemônio e colocou em seu pescoço como precaução para garantir que ele não a traísse. Akutsu ficou chocado com a admissão dela, mas não teve tempo suficiente para repreendê-la, pois o avatar tentou atacar Lily.
Felizmente, ela desviou do ataque e continuou desviando dos seguintes. No entanto, ela não conseguia entender por que estava sendo atacada quando era a mestre do Avatar. Quando Akutsu expressou o que ela estava pensando, ela disse que provavelmente estava com defeito porque tinha passado muito tempo dentro dele. No momento seguinte, o professor deles abriu a porta e começou a reclamar por eles ainda estarem na escola e transformarem a sala de aula em um mercado. O homem logo se calou quando viu o Avatar armado que voltou sua atenção para ele e tentou cortar sua cabeça. Imediatamente, Akutsu derrubou o homem no chão, permitindo que Lely amarrasse o Avatar com suas correntes. Ela então instruiu Akutsu a levar o homem para um lugar seguro, mas ele não agiu como ela esperava. Em vez disso, ele voltou sua atenção para o professor, que antes de desmaiar dramaticamente, implorou a Akutsu para levar os outros alunos do prédio para um lugar seguro. Cansada de esperar por uma reação dele, Lely arrastou o professor com suas correntes e então disse a Akutsu para pular no pátio com ela. O Avatar também pulou no pátio, então Lely criou uma barreira para impedir que alguém interferisse na batalha. No momento seguinte, o Avatar mirou em Akutsu, mas Lely o ajudou, prendendo-o com suas correntes. No entanto, ele se libertou e voltou sua atenção para ela, mas ela desviou do ataque e, enquanto fazia isso, se perguntou por que era tão forte. Logo obteve sua resposta ao notar uma tatuagem nas costas do Avatar, o que a fez cair de choque. Akutsu tentou desarmar o Avatar, mas o Avatar o lançou longe com um chute poderoso. Em seguida, voltou a perseguir Lely, que ainda não tinha se movido e continuou sem se mover quando o Avatar se aproximou dela. Confiando nos deuses do enredo, Akutsu entrou novamente em cena e desempenhou o papel de Superman ao repelir a lâmina do Avatar com as mãos nuas. Isso pareceu abalar Lely, pois ela estava ao lado dele no segundo seguinte, perguntando se ele estava bem. Akutsu disse que não estava e que era hora de ela se recompor. Isso foi suficiente para reacender a luta nela, então ela elaborou um plano que pediu a Akutsu para ajudá-la a executar. Como parte do plano, Akutsu agiu como isca e atraiu a atenção do Avatar para si, dando a Lely uma oportunidade de se aproximar por trás e desativá-lo. Assim que ela tocou a tatuagem nas costas do Avatar, surgiram cobras, mas Lely não se intimidou. Ela se concentrou na tarefa, e depois de conseguir retirar as cobras, o Avatar desapareceu. Ela então pediu desculpas a Akutsu, admitindo que seus poderes ainda estavam limitados, por isso ele não podia lutar com força total. Akutsu perguntou se ela tinha retornado o Avatar para o corpo dele, e ela disse que tinha retornado para o próprio corpo, então ele não tinha com o que se preocupar. De repente, ela desmaiou de exaustão e a barreira que ela ergueu começou a desmoronar. Akutsu então levou Lely de volta para casa, mas quando estava prestes a sair, para se impedir de mergulhar no pote de mel dela, ela segurou suas calças, implorando para que ele ficasse. A ideia de passar a noite sozinho com Lely deixou Akutsu apavorado, mas ele parou quando percebeu que ela estava tremendo. Ele entendeu que era por causa do que aconteceu e, como não tinha nada melhor para fazer, decidiu ficar. Ele se sentou no chão em frente à cama de Lely e, enquanto a observava dormir como um esquisito, ele repassou a luta em sua cabeça. Ele já sabia que o Avatar descontrolado era obra de alguém e disse a si mesmo que não deveria se preocupar com assuntos celestiais. Ainda assim, não podia deixar de desejar que Lely apreciasse toda a ajuda que ele lhe deu e o retribuísse. De repente, ele percebeu que devia ter sido possuído quando arriscou sua vida para ajudar Lely a lutar contra seu Avatar. Se ele simplesmente a tivesse abandonado como sua última namorada fez com você, ela poderia ter morrido lutando contra seu Avatar, e ele seria um demônio livre novamente. No entanto, algo dentro dele não estava tão satisfeito com sua linha de pensamento, e isso o fez se perguntar se de alguma forma ele havia se tornado um dos mocinhos. Seu momento de introspecção foi logo interrompido por alguém que apareceu de repente na sala. Essa pessoa acabou sendo uma cópia exata de Akutsu, e ele lutou para descobrir se estava alucinando ou se o que via era real. O segundo Akutsu disse-lhe para não se preocupar com os detalhes e informou que a razão pela qual ele arriscou seu pescoço para salvar Lely foi porque estava perdidamente apaixonado por ela. Akutsu ficou chocado, mas isso não o impediu de negar as alegações e dizer ao seu sósia para levar sua mente delirante para outro lugar. O segundo Akutsu disse-lhe para não mentir para si mesmo, e lembrou-lhe que eles eram a mesma pessoa, então fazia sentido que ele conhecesse seus verdadeiros sentimentos. Ele também o aconselhou a abraçar esses sentimentos, dizendo que ele poderia ter uma chance de um relacionamento com Lely. De acordo com ele, Lely implorou para que ele ficasse com ela porque se sentia vulnerável, e queria que a pessoa de quem gostava a confortasse. Isso deixou Akutsu animado, e quando o cobertor dela se mexeu, ele esperou ver o rosto de Lely. Surpreendentemente, o que ele viu foi o professor deles, e no momento seguinte, o homem foi puxado para debaixo das cobertas para uma intensa sessão de aplausos. Ao mesmo tempo, no mundo real, Lely acordou e foi tomar banho porque não queria correr o risco de cheirar a frutos do mar estragados pela manhã. Depois do banho, ela voltou para o quarto e ficou chocada ao encontrar a Bela adormecida, quero dizer, Akutsu, dormindo no canto do quarto. No processo de tentar entender por que ele estava lá, ela de repente se lembrou de como implorou para ele ficar e se familiarizar com seus lábios superiores e inferiores. Ela se sentiu tão envergonhada e decidiu que a melhor coisa a fazer era apagar a memória de Akutsu. Mas antes que pudesse acertá-lo na cabeça, ela notou sua mão ferida. Sentimentos de gratidão logo invadiram seu coração ao lembrar que ele tinha se machucado ao tentar salvá-la, então ela cuidou do ferimento.
Quando ela terminou de cuidar do ferimento, falou com Akutsu, que ainda dormia, agradecendo por ser seu cavaleiro de armadura reluzente. Quando o garoto adormecido fez um som, ela se lembrou de sua promessa de abraçá-lo por cada trabalho bem feito e entrou em pânico. Ela não podia acreditar que tinha feito tal promessa quando sabia que teria dificuldade em cumpri-la. No entanto, como anjo, ela foi ensinada a manter sua palavra, e mesmo que Akutsu fosse seu inimigo, ela tinha que fazê-lo. Quando se aproximou dele, passou pela sua mente como seria estranho abraçar uma pessoa dormindo, então decidiu pensar em uma maneira melhor de recompensá-lo. Enquanto isso, no mundo dos sonhos, Akutsu estava tendo uma aula de sedução com o professor da turma, que estava agindo mais suspeito do que o normal. Ele disse a Akutsu para colocar mais emoção ao pedir ao parceiro para dominá-lo, e foi isso que ele fez. Surpreendentemente, as palavras escaparam da boca de Akutsu no mundo real, fazendo Lily supor que ele queria que ela ajudasse seu picles a crescer. Ela repreendeu o tolo adormecido por fazer um pedido tão culto, mas não descartou totalmente a sugestão. No final, ela decidiu sentar-se entre suas pernas abertas, porque sabia que assim seria fácil para ele entrar e sair de sua caverna. Depois de ficar sentada ali por alguns segundos, ela começou a se sentir estranha e tentou abandonar a missão, mas antes que pudesse se levantar, os braços de Akutsu a envolveram. Errei, garotão. Ela ficou tão chocada com o abraço repentino, mas relaxou quando sentiu o corpo dele tremendo contra o dela. Ela assumiu que era a maneira do corpo dele reagir por quase ter morrido quando lutaram contra o avatar dela. Ainda assim, não pôde deixar de se sentir um pouco feliz e contente por ser abraçada por ele. Eventualmente, ela se afastou dos braços dele, e quando olhou para ele e viu suas tatuagens, decidiu torná-las menos visíveis como prometido. No momento seguinte, sentiu uma leve brisa nas costas, e quando se virou para a porta da varanda, viu que o vidro estava quebrado. Na porta havia um bilhete de Akutsu pedindo desculpas por quebrar a porta, e dizendo que não podia consertá-la porque sua conta bancária estava tão vazia quanto a linha do cabelo dela. Isso a deixou furiosa, e ela jurou que se vingaria dele antes de voltar para a cama. No dia seguinte, Akutsu acordou e descobriu que Lily o tinha enrolado como um burrito, para que ele não sonambulasse até os encantos mágicos dela. Depois de se libertar, ele se levantou e saiu do quarto para preparar o café da manhã, deixando Lily continuar dormindo. Um pouco depois, ela foi acordada por um som de bip e saiu do quarto. Ela ficou surpresa ao ver que Akutsu tinha preparado o café da manhã para ela. Ela perguntou se ele pretendia envenená-la, e ele explicou que queria agradecê-la por ter cuidado do ferimento dele. Depois do café da manhã, os dois saíram juntos do apartamento dela, mas em vez de ir na direção da escola, Akutsu começou a caminhar para casa. Quando Lily perguntou por quê, ele disse que estava matando aula na primeira aula porque queria tomar um banho. Antes de ele sair, ela disse que resolveu o problema da tatuagem dele, o que o deixou feliz. Assim que ele segurou a mão dela para expressar sua gratidão, Yuka e Hirota passaram, e este último ficou chocado ao vê-los juntos. Mais tarde naquele dia, Lily chamou Akutsu para o telhado. Quando ele chegou, ela revelou, chorando, que todos agora sabiam que eles tinham passado a noite juntos. Ela explicou que foi atrás de Yuka e Hirota depois que eles os viram saindo do prédio dela de mãos dadas. No entanto, ela não os encontrou. Infelizmente, quando chegou à escola, sentiu que as coisas estavam prestes a ficar loucas. Ela tentou ignorar os colegas de classe que a olhavam como se fosse um pedaço suculento de carne. Mas no momento em que se sentou, eles se aglomeraram ao seu redor como ovelhas. Imediatamente começaram a fazer-lhe mais perguntas do que um paparazzo intrometido. Lily disse que ficou tão traumatizada que fugiu para o telhado para se afastar de todos e das perguntas. Akutsu perguntou como o boato se espalhou e ela disse que foi graças àquele idiota do Hirota. Ele ficou tão chocado ao ver a mulher dos seus sonhos saindo do apartamento dela com seu amigo que se transformou em um zumbi sem cérebro e nem percebeu que tinha contado tudo. Frustrada, Lily disse a Akutsu que eles tinham que fazer algo para parar os rumores, mas ele não parecia se importar, pois acreditava que não era grande coisa. No entanto, ele mudou de ideia quando percebeu que esse boato afetaria sua missão, pois as garotas não iriam querer falar com ele, e ele nunca encontraria um líder para o inferno. Ele estava tão assustado com isso que, quando estendeu a mão para Lily para selar a parceria, ela tremia mais do que uma folha. Mais tarde, quando Lily voltou para a aula, os colegas de classe cercaram sua mesa novamente e ela fez o melhor para contar a história que ela e Akutsu haviam combinado. Os alunos não queriam acreditar nela, e Yuka continuava fazendo perguntas, mesmo que Lily jurasse que não havia nada entre ela e Akutsu. Nesse momento, o celular dela apitou, então ela se desculpou para pegar uma bebida, o que deixou Yuka desconfiada, e ela estava certa quando Akutsu coincidentemente apareceu na porta depois que Lily a abriu. Os alunos ficaram animados, esperando que Lily e Akutsu interagissem como os amantes que acreditavam que eram, mas isso não aconteceu. Em vez disso, eles tiveram uma conversa casual com sorrisos que qualquer um com olhos funcionando poderia dizer que eram tão falsos quanto os pêssegos de silicone da sua garota. Depois que Lily saiu correndo para pegar sua bebida, os alunos estavam prontos para cravar suas presas em Akutsu e perguntar por que ele achava sábio fazer papel de bobo com eles. Antes que pudessem fazer isso, uma garota chamada Koyamatsu veio em sua defesa. Ela lhes deu uma análise detalhada da observação que fez da interação anterior entre Lily e Akutsu.
Segundo ela, eles mantiveram o espaço adequado que amigos devem ter, e afirmou que se estivessem fingindo suas interações, haveria alguns momentos constrangedores entre eles. Sua segunda teoria era que Akutsu se perdeu no prédio de apartamentos de Lily, e de alguma forma ficou preso em pedra. Yuka observou que Lily havia contado a mesma história e expressou sua descrença. Naquele momento, Akutsu começou a sacudir seu casaco e, para surpresa de todos, pedaços de mármore caíram dele. Yuka ainda estava desconfiada de toda a situação, mas os outros alunos acreditaram nessa história, mesmo que parecesse mais bizarra do que as aventuras de Jojo. Durante o almoço, Akutsu, Lily, Yuka, Hirota e Tanigawa comeram juntos com suas mesas unidas. Eles discutiram os eventos que ocorreram mais cedo, mas os sentidos de aranha de Lily estavam em alerta máximo. Isso porque ela tinha certeza de que Yuka estava tramando algo. E ela não estava errada. Yuka pediu desculpas por não acreditar na história deles, e deu a ela um tomate cereja para compensar. Ela também tentou dar um para o desavisado Akutsu, depois que Lily se recusou a fazer isso, o que irritou Lily. Yuka ficou feliz com a reação de Lily porque acreditava que era ciúmes, e foi revelado que ela elaborou esse plano com Koyamatsu para forçar seus amigos a admitirem que estavam em um relacionamento. Lily estava tão irritada, mas fingiu que não estava, o que assustou Yuka porque ela lembrou do próprio príncipe palhaço. Quando todos se acalmaram, Yuka observou Lily e Akutsu novamente, e jurou que algo estava acontecendo entre eles. Ela decidiu testar sua teoria e pediu a Akutsu para sair com ela naquele fim de semana para ver o quão ciumenta Lily ficaria. Quando o fim de semana chegou, Yuka levou Akutsu a uma loja para comprar um par de óculos para si mesma. E enquanto mostrava a ele o que escolheu, eles não sabiam que estavam sendo observados por uma Lily zangada, Tanigawa e Hirota. Quando a dupla saiu da loja, Lily convenceu Tanigawa e Hirota a acompanhá-la em sua missão de perseguição. Pelo resto do dia, eles seguiram Yuka e Akutsu por onde quer que fossem. E quando chegaram ao parque, Tanigawa aconselhou Lily a ser verdadeira consigo mesma sobre seus sentimentos. Ele então disse que tinha um lugar para ir e a deixou sozinha com Hirota, que correu para o banheiro logo depois. Sozinha, Lily sentou-se em um banco e tentou se convencer de que Tanigawa estava errada sobre seus sentimentos por Akutsu. De repente, ela ouviu Yuka e Akutsu se aproximando, então rapidamente pulou sobre o arbusto e caiu no lago que não sabia que estava ali. Sem escolha, ela permaneceu no lago e ouviu a conversa de Yuka e Akutsu, já que eles ocuparam o banco que ela desocupou. Yuka perguntou a Akutsu o que ele achava atraente em Lily, já que ela o enganou para confessar que gostava dela. Akutsu contemplou sua resposta por um tempo e então disse que gostava da confiança de Lily, da sua capacidade de lidar com situações e da sua bondade. As confissões dele fizeram o cérebro de Lily superaquecer, mas só fizeram Yuka provocá-lo sobre ser um verdadeiro romântico. Ela então perguntou a Akutsu se ele gostaria de namorar Lily, e ele admitiu que sim, mas insistiu que era algo que nunca poderia acontecer. Suas palavras afetaram profundamente Lily, então ela saiu sem que eles percebessem. No momento seguinte, Hirota chegou com 2 bebidas, e quando Yuka e Akutsu o viram, Yuka perguntou para quem era a segunda bebida. Hirota respondeu que era para Lily, e explicou que ele estava passando tempo com ela e Tanigawa. Isso levou Yuki a começar a bater nele porque estava com ciúmes de ele ter saído com Lily e não com ela. Depois ela se despediu de Akutsu e arrastou Hirota usando uma coleira. Naquela noite Lily foi para a cama cedo, pois pegou um resfriado, mas enquanto dormia seu avatar emergiu dela. No dia seguinte, espalhou-se a notícia de que Lily estava doente e não iria às aulas naquele dia, o que surpreendeu Akutsu, pois ele sempre acreditou que Lily morreria antes de faltar a uma aula. Nesse momento, seu avatar apareceu e ocupou o lugar de Lily, chocando Akutsu. Ele ficou com medo, pensando que o Avatar estava ali para acabar com ele, mas percebeu que não era o caso quando Yuka e Tanigawa chegaram e começaram a fazer perguntas a ela. A Avatar se apresentou a eles como a irmã mais velha de Lily, Lilia, e disse que tinha vindo à escola em nome de Lily, já que ela estava doente. Nesse momento, o professor entrou e, ao ver Lilia, perguntou quem ela era. Tanigawa então explicou quem ela era e por que estava lá, mas o homem disse que ela não poderia atuar como substituta de Lily. Lilia insistiu para que ele reconsiderasse e garantiu que ele nem notaria que ela estava na sala. A maneira como ela disse isso desencadeou algo na mente do professor, e antes que percebesse, ele estava se encolhendo e tentando proteger a cabeça. E sendo covarde, ele concordou em deixá-la ficar. Todos, exceto Akutsu, ficaram felizes com essa decisão, pois ele era o único que sabia que por trás daquelas bazucas duplas havia um coração frio como gelo. Lilia disse a ele que tinha ouvido muito sobre ele por Lily e disse que esperava que ele continuasse a ajudá-la como vinha fazendo. Akutsu considerou isso uma ameaça de algum tipo, então, enquanto a aula continuava, ele ficou observando Lilia como um falcão. Quando percebeu que ela estava tendo dificuldades com o lápis mecânico, ele riu, mas isso fez Lilia jogar a ponta do lápis nele como um dardo. Ele ficou tão assustado e irritado quando Lilia tentou agir como se o que aconteceu tivesse sido um engano. Mais tarde, durante a aula de ginástica, ela o atacou novamente ao cortar a bola de vôlei com tanta força na direção dele que ele foi lançado para o outro lado da quadra. No entanto, durante o intervalo para o almoço, ela o encontrou do lado de fora e pediu desculpas por tornar o dia dele miserável e por tentar afastá-lo e ela ali. Akutsu disse a ela que o que aconteceu naquele dia não foi culpa dela e garantiu que já ela havia perdoado pelo ocorrido.
Ele então a convidou para se sentar com ele no banco, e depois que ela se sentou, eles conversaram sobre o verdadeiro motivo de ela ter vindo à escola. Lily admitiu que veio porque estava curiosa para descobrir porquê e o que fez Lily mudar desde que começou a frequentar a escola. Surpreso, Akutsu perguntou por que ela o havia atacado 2 vezes naquele dia se afirmava ter vindo à escola por curiosidade. Uma irritada Lilia respondeu que era porque ele era o culpado por Lily estar doente, e explicou que Lily tinha ficado doente após observar suas flertes descarados com Yuka nos bastidores. Nesse momento, Yuka apareceu do nada e perguntou se poderia ir com eles depois da escola para visitar Lily em casa. Depois da escola, o trio foi até a casa de Lily, mas quando Akutsu percebeu que Lilia tentava escapar para não ser vista por Lily, que ainda não sabia que ela tinha saído, ele a deteve. De repente, as portas se abriram e quando Lily viu Lilia, ficou chocada. No entanto, teve que fingir que não estava porque Yuka estava lá. Ela então os deixou entrar na casa e Lilia serviu chá para todos antes de começar a contar coisas sobre Lily, o que a deixou envergonhada. Para impedir Lilia de contar mais coisas sobre ela, Lily a mandou à loja para comprar um limpador de banheira. Assim que Lilia saiu, Lily saiu da sala para pegar mais chá, e Yuka sugeriu a Akutsu que fosse verificar como ela estava. Akutsu fez o que lhe foi dito e ficou surpreso ao encontrar Lily prestes a desmaiar, então rapidamente a segurou em seus braços. Lily reagiu afastando a mão dele quando se lembrou do que ele tinha dito a Yuka sobre eles não darem certo. Confuso com o comportamento dela, Akutsu perguntou se ela estava zangada com ele, mas ela não respondeu a pergunta, e ao invés disso perguntou como tinha sido o passeio dele com Yuka. Akutsu admitiu que se divertiu, o que deixou Lily ainda mais ciumenta, então ela começou a empurrá-lo fisicamente. No entanto, como ainda estava muito doente, ela desmaiou, e na próxima vez que abriu os olhos, Yuka estava sentada ao lado de sua cama. Yuka então disse a Lily que tinha que ir para casa, e disse que Akutsu ficaria com ela até Lilia voltar para casa antes de sair. Na sala de estar, Yuka avisou Akutsu para não se aproveitar de Lily, e então foi embora. Akutsu permaneceu na sala de estar e tentou entender o que ele tinha feito para deixar Lily tão brava com ele. Eventualmente, o bobo percebeu que Lily estava agindo daquela maneira porque tinha ouvido sua conversa com Yuka no parque. De repente, ele ouviu um som vindo do quarto de Lily e lembrou-se do aviso de Yuka sobre como não era certo deixar Lily sozinha. Isso o levou a ir verificar como ela estava, e foi quando ele descobriu que ela estava dormindo e tendo um pesadelo. Ele contemplou acordá-la, mas antes de tomar uma decisão, ela agarrou sua manga, abriu os olhos e perguntou por que ele estava em seu quarto. Ele explicou que veio verificar como ela estava, e quando percebeu que estava segurando sua manga como se fosse um salva-vidas, ela a soltou. Seu rosto logo começou a esquentar de vergonha, mas Akutsu entendeu errado e assumiu que era porque a febre tinha voltado. Lily gritou para ele parar de tocá-la com suas mãos sujas, fazendo-o dizer que estava feliz por ela ter voltado a ser uma pirralha irritante. Ele então disse que ficaria na sala até Lilia voltar, mas ainda ficou lá e informou-a que Lilia tinha se desculpado com ele pelo que aconteceu no passado. Lily ficou surpresa e então mudou para o modo de se gabar quando ele mencionou que Lilia era semelhante a ela em muitos aspectos. Akutsu riu e disse que se todos os anjos fossem como ela, não haveria uma guerra entre anjos e demônios. Quando ele se virou para sair, ela o chamou e perguntou se ele poderia segurar sua mão até que ela adormecesse novamente. Akutsu ficou surpreso com o pedido dela, mas concordou. No entanto, quando deram as mãos, Lilia entrou, fazendo com que se separassem. Surpreendentemente, Lilia perguntou a Lily o que estavam fazendo e explicou que sentia uma sensação quente e agradável no peito. Sabendo que a sensação era resultado de seus sentimentos, Lily ficou tão envergonhada que gritou. Alguns dias depois, Lily estava se sentindo melhor e decidiu ir caçar demônios com Akutsu. No entanto, eles encontraram um homem de cabelo loiro no caminho. Dias antes, no dia em que Lily derrotou Lilia, uma mulher de cabelo loiro expressou sua surpresa ao companheiro de que Lily derrotou as cobras. Ela achou suspeito que um anjo tão fraco como Lily tivesse conseguido tal feito, então ordenou ao homem loiro com ela que descobrisse o porquê. De volta ao presente, Akutsu ficou surpreso quando ouviu Lily chamar o homem bonito de irmão. Ele também entrou em pânico quando o cara perguntou quem ele era, porque achou que sua identidade seria revelada. Felizmente, Lily falou e o apresentou como seu colega de classe da nova escola. Seu irmão acreditou no que ela disse e então se apresentou a Akutsu como Zwei. Depois de apertarem as mãos, Zwei disse a Akutsu que roubaria Lily, pois tinham algumas coisas para discutir como irmãos. Akutsu disse que não se importava, e após se despedir de Lily, foi para algum lugar para se recompor. Ele estava grato por Zwei não ter suspeitado que ele era um demônio. No entanto, ele não podia deixar de se preocupar com Lily, porque sentiu que ela estava desconfortável com a presença do irmão. Ele tentou se convencer de que estava errado e que Lily apenas fingiu porque não queria que ele descobrisse que ela tinha um complexo de irmão. Mas seu instinto lhe dizia que isso não era verdade, e como conhecia bem Lily, sabia que algo estava estranho, e dessa vez não era ele. Em outro lugar, Lily e Zwei estavam em um parque onde Zwei ergueu barreiras para que ninguém pudesse interrompê-los. Enquanto Zwei estava de pé, alto e orgulhoso, Lily estava de quatro, curvando-se diante dele como se ele fosse um deus ou algo assim. Em um tom condescendente, Zwei disse a Lily que não esperava que ela tivesse um amigo, e Lily garantiu a ele que Akutsu era um idiota desinformado.
Ela então perguntou a Zwei por que ele a visitou e, em resposta, ele cravou a espada no chão à sua frente. Ele disse a ela que não era seu lugar falar a menos que fosse solicitada e disse que ela teve sorte de a espada não ter cortado seu rosto. Apavorada com o que poderia ter acontecido, Lily pediu desculpas por ter ultrapassado os limites, e Zwei retirou sua espada. Ele então informou que estava ali em nome da irmã deles, pois ela queria saber como uma fraca patética como Lily havia derrotado um avatar que ela abençoou. Lily mentiu que havia invocado o Avatar por curiosidade, mas quando ele a atacou, ela lutou até conseguir remover a bênção. Para tornar sua história mais convincente, ela mostrou a ele o corte que tinha no braço direito, o que deixou Zwei menos desconfiado. No entanto, ele perguntou por que ela só estava exorcizando demônios do tipo besta em vez de ir atrás dos humanoides. Lily não sabia como responder a isso, então ele perguntou se era porque ela estava apenas sendo preguiçosa, ou porque estava tramando algo contra eles. Lily jurou que nunca tramaria contra seu povo, então Zwei se levantou para sair, mas parou no último segundo. Ele disse a Lily que a bênção que a irmã deles havia colocado no Avatar também era uma armadilha que só se ativaria se um demônio estivesse por perto. Lily ficou chocada com essa revelação, e num piscar de olhos, Zwei a empurrou para o chão e segurou sua espada sobre ela. Ele disse que Lily tinha se aliado ao inimigo, então não podia mais confiar nela. Dentro de Lily, Lilia tentou se libertar e ajudar sua senhora, mas não conseguiu porque Lily a tinha acorrentado. Lá fora, Zwei disse a Lily que ela perderia a vida se recusasse a revelar a identidade do demônio que ativou a armadilha da irmã deles. Lily olhou para o irmão com medo, mas se recusou a dizer o que ele queria, enquanto secretamente rezava para que alguém a resgatasse. Desconhecido para ela, Akutsu estava em um telhado próximo, então ele testemunhou tudo o que Zwei fez com ela, e isso o fez lembrar de como os anjos eram cruéis. Ele simpatizava com Lily, mas convenceu-se a não se precipitar e tentar salvá-la porque não tinha nada a ver com ele. No entanto, ele não podia ignorar o fato de que ela era alguém de quem ele gostava e que precisava que ele tomasse coragem e a ajudasse. Isso o levou a ligar para Liz, e quando ela atendeu, ele informou que havia encontrado um anjo. Liz instruiu-o a fugir para salvar sua vida, mas ele disse que sua mãe não criou um covarde e então pulou sobre a grade. Ele pousou entre Zwei e Lily, revelando sua identidade como um demônio. Então Zwei o atacou, mas ele desviou a tempo. Zwei não ficou tão impressionado, mas já havia deduzido que Akutsu era o demônio que ativou a armadilha dentro de Lilia. Ele prometeu a Lily que ela seria punida por permitir que um demônio desprezível explorasse seu calabouço secreto. Quando estava prestes a atacar Akutsu novamente, Lily prendeu Akutsu com suas correntes e implorou para ele recuar. Ela disse que não queria que ele arriscasse a vida por ela. Mas o idiota teimoso recusou, dizendo que queria fazer isso porque odiava vê-la chorar. Isso fez com que Lily o libertasse, e quando ele se levantou, disse que tentaria lutar contra Zui sem apagar suas luzes permanentemente. Lily disse a ele para não ser estúpido, pois ele não tinha chance contra Zui porque a maior parte de seu poder ainda estava selada. Akutsu zombou, e depois de se transformar parcialmente, impressionado pela confiança de Akutsu, Zui disse a ele que, se conseguisse acertá-lo, ele iria embora e agiria como se nunca o tivesse visto antes. Akutsu respondeu que não precisava do presente, no entanto estava disposto a aceitá-lo, e com isso os dois avançaram um contra o outro. Os movimentos de Zui eram tão rápidos e calculados que Akutsu mal conseguiu evitar ser cortado. Ele tentou revidar com um chute, mas Zui bloqueou e o empurrou para trás. Ainda assim, Akutsu tentou atacar novamente, mas Zui convocou seus 4 avatares e os fez segurá-lo para uma sessão de treino em grupo. Enquanto Akutsu lutava contra eles, Zui chamou Lily para o seu lado e perguntou como ela conseguiu que um demônio ficasse do lado dela. Ele disse que ela não poderia tê-lo seduzido, porque ninguém iria querer tramar com uma pessoa cujo corpo espelhava o de Frankenstein. Essa declaração chamou a atenção de Akutsu, então ele perguntou a Zui sobre o que estava falando, e Zui ordenou que Lily fizesse uma demonstração. Lily recusou, então ele cortou suas meias para expor suas coxas. No entanto, elas pareciam completamente normais, então ele usou sua espada para cortar a pele falsa e revelar o que estava por baixo. Lily implorou a Akutsu para não olhar para ela, mas ele não ouviu e ainda ficou irritado quando Zui zombou dela. Zui perguntou a Akutsu porque ele estava chateado com o que aconteceu a um anjo sem asas, mas Akutsu argumentou que Lily tinha asas. Zui não tentou provar seu ponto e apenas ordenou que Lily mostrasse suas asas, o que ela fez. Ele riu quando os viu e então disse a Akutsu que ele havia sido enganado. No momento seguinte, ele cortou as asas de Lily para revelar que eram suas correntes entrelaçadas para parecerem asas. Zui então mostrou a Akutsu como eram realmente as asas de um anjo, e disse que Lily não passava de uma impostora. Enquanto ele continuava a menosprezar Lily, ela não disse nada, e apenas sentou-se no chão chorando. Isso intensificou a raiva que Akutsu sentia, fazendo-o perder o controle de si mesmo e passar por outra transformação. Ele então descontou sua raiva no avatar de Zui, e começou jogando um deles contra a parede. O impacto fez com que um dos braços dela quebrasse, e quando Zui se virou, viu Akutsu destruir os outros 3. Irritado, ele tentou cortar Akutsu, mas Akutsu pegou a lâmina e mostrou a Zui para não mexer com ele com apenas um soco.
Nesse momento, ele brotou algumas asas, o que surpreendeu os irmãos, mas a parte mais surpreendente foi quando ele passou voando por Lily para chegar até Zui. Ele então começou a desferir socos em Zui, e enquanto fazia isso, ria como um vilão malvado. Quando ele não parou, Lily tentou intervir e foi jogada para o lado. No entanto, ela tentou novamente. Desta vez, ela usou suas correntes e tentou fazê-lo ouvir a razão, mas Akutsu já estava além do ponto de raciocínio. Ele se libertou e tentou atacá-la, então Lily saltou para fora do caminho para evitar ser atingida. E enquanto estava no ar, ela percebeu que Akutsu tinha apenas uma asa restante. Isso a fez perder o foco, e quando estava prestes a ser atingida por Akutsu, Zui a salvou. Apesar de ser o pior irmão mais velho do planeta, ele repreendeu Lily por perder o foco durante uma luta, e disse a ela que, se quisesse salvar sua amiga, teriam que se livrar das asas dele. Ele explicou que as asas de Akutsu armazenavam a maior parte de sua energia, e que ele havia usado uma quando passou por ela mais cedo. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!